Boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, chegando aqui com um vídeo de explicação. Gente, esse é um vídeo de explicação. Vou passar umas informações para você, tá? Sobre uma área de serviço. Vou falar sobre a massa PVA e a massa acrílica. O que a massa PVA faz, o que a massa acrílica faz. Primeiramente, eu quero mostrar aqui RLR Pinturas. Está aí as informações aí, ó, nas costas, tá? Estão pegando bem? Estão vendo bem? Estão vendo bem aí? Certo? RRL Pintura, a empresa que abriu as portas aqui para mim no Rio de Janeiro. Beleza? Essa é uma empresa séria que abrange em todo o território, tá, brasileiro, pessoal. São Paulo, Rio de Janeiro. Pessoal, aonde você contratar a RLR Pintura, você pode ter certeza que você entrando em contato, eles vão atender vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu tô com uma dúvida. Eu estava assistindo um vídeo ali e eu não consigo entender como que o cara se veste de roupa de loja e quer dar explicação a um pintor. Vamos lá. O que é mais barato? A massa corrida ou a massa acrílica, pessoal? Pintores do Brasil, você vai ver esse vídeo. Pintores do Brasil, por favor. Se eu estiver errado aqui nesse vídeo, vocês me corrijam. Deixa o comentário. Taca o pau em mim aí. Pode criticar, mas eu vou falar aqui. A você, meu amigo pintor, meu muito obrigado, aquele abraço, tá bom? Estamos na luta aí, né, meus amigos? Então vamos lá. A massa corrida ou a massa acrílica? Vamos lá. Realmente, olha só, pessoal, realmente a massa corrida. O que é mais barato? A massa corrida ou a massa acrílica? Realmente é a massa corrida, certo? A massa corrida, gente, para você aplicar é uma parede dessa. Concordo, realmente, dependendo do tempo, se estiver ventando, você consegue aplicar duas demãos aqui nessa parede, dependendo do tempo e se o local for arejado. E a massa acrílica? Você consegue finalizar essa parede hoje com 3 de mão na massa acrílica? Você consegue? É bem capaz, porque a massa acrílica ela seca mais rápido. Ela seca mais rápido do que a PVA. Concorda comigo? Beleza? Tá. Então vamos lá. É isso aí. A massa corrida demora 4 horas para secar por demão. Não, gente. 4 horas para secar para eu aplicar a segunda demão? Não. Não. Tá? Dependendo do serviço corrido, pessoal, aqui, se eu pegar essa parede, lógico que eu não vou pegar ela e vou finalizar. Gente, tem vários trabalhos para você fazer em uma casa. Você aplica uma demão e continua seu processo de serviço. Concorda? A massa acrílica demora 1 hora. 1 hora. Pessoal, eu não concordo de aplicar uma mão de massa acrílica nessa parede, e com 1 hora ela estiver seca, ela está seca para eu aplicar a segunda. Eu não concordo com essa 1 hora. Eu, sendo pintor, eu não concordo e eu não indico dentro de 1 hora eu falar que a massa acrílica que você aplicou aqui está seca dentro de 1 hora. Beleza? Ok, vamos lá. A massa corrida você vai precisar lixar. Olha só, olha esse ponto. A massa corrida você vai precisar lixar. Concordo? Claro, você vai aplicar a massa corrida,
você vai querer o processo bonitinho, lisinho, lixadinho. Né, pessoal? Concorda comigo, né? Ótimo. Toda massa corrida que você aplica, você tem que lixar. Beleza? A massa acrílica você não precisa lixar. Vocês me ouviram, gente? Pessoal, se eu aplicar 2 demãos de massa acrílica aqui nessa parede, então eu não vou precisar lixar? Eu vou pintar em cima, então? Vai ficar 100% o trabalho? É isso, gente, que eu estou falando? A massa acrílica não precisa lixar. Mentira. Negativo. A PVA, a massa PVA precisa lixar. A massa acrílica precisa lixar. Quem falou isso é mentiroso. Toda massa precisa ser lixada. Ótimo. Estão me dizendo que a massa acrílica não precisa lixar. Negativo. Mentira. É falso. Tá, pessoal? Isso é falso. Cuidado com os vídeos que você assiste aí, pessoal. Cuidado. Um cara todo vestidinho saiu da loja para dar explicação a um pintor. Pelo amor de Deus, né, gente? Ele faz o trabalho dele dentro da loja, na venda de material. O serviço no cliente, quem executa sou eu, que eu sou o pintor. Beleza? Beleza. Tá. A massa corrida precisa selar. Lógico. Beleza. Se você pega uma parede dessa de reboco, é melhor você aplicar o preparador. Ótimo. Lixa o reboco e aplica o preparador ou a seladora antes da massa corrida. Certo? Beleza. Ok. Aplicou as 2 demãos de massa corrida ou 3. Vai depender do cliente. Ou 3 para ficar 100%. 2 demãos também fica 100%. Aplicou as 2 demãos de massa corrida. Lixou toda a parede. Lixou. Passa uma vassoura de pelo. Espana a parede. Espana a parede. Você prepara a seladora e torna a aplicar em cima daquela massa corrida. Para depois iniciar a pintura. Beleza? Beleza, ótimo. A massa acrílica não precisa selar. Espera ainda. Tudo bem, eu já tem cliente e temos pintor. Por que eu não posso selar a parede antes de eu aplicar a massa acrílica? Só porque a massa acrílica é uma massa acrílica? Eu posso selar a parede, aplicar as 2 demãos da massa acrílica. Lógico que eu tenho que lixar essa massa acrílica para poder dar o processo que eu quero na pintura. Depois, então, se eu quiser, se o pintor quiser, ele pode aplicar uma mão de seladora, sim. Pode sim. Para depois aplicar o látex. Certo, pessoal? Beleza? Então vamos lá, tá? Pelo trabalho envolvendo a massa corrida, o serviço saiu mais caro. Como assim mais caro? Como assim mais caro? Por que a mão de obra aqui saiu mais caro? Se é o mesmo processo da acrílica. Eu não entendi. O serviço saiu mais caro? Não, pera ainda, gente. Então, para muitos, o que envolve é dinheiro. E o tempo. E o que envolve é dinheiro. E o tempo. Olha só, pessoal. Vamos lá. Para muitos, o que envolve é dinheiro. Espera aí, gente. Eu preciso de tempo para isso aqui.
Eu vou cobrar o valor para o cliente, mas eu não vou falar para ele que eu vou entregar isso aqui em 2 horas. Eu não vou falar para ele que eu vou entregar isso aqui em um dia. Espera ainda, gente. Tudo bem, está sendo envolvendo dinheiro, está envolvendo dinheiro. Independente da massa corrida ou a massa acrílica, eu não vou falar para o cliente que eu vou acabar isso aqui dentro de um dia, pessoal. Que seja, gente, uma parede dessa, que seja uma parede. Eu não consigo falar para o cliente que eu vou simplesmente entregar dentro de 2 horas, 3, 4 horas. E o que eu estou ouvindo é que envolve dinheiro e não tempo. Eu preciso do tempo. Eu preciso do tempo que o material me dá. Eu preciso do tempo que a massa corrida me dá. Eu preciso do tempo que a PVA, a massa acrílica, me dá. Então eu não posso chegar para o cliente falar que eu vou terminar isso aqui dentro de 2 horas porque está envolvendo dinheiro. É claro que envolve dinheiro. É uma mão de obra. Ele vai comprar um material, é claro. E eu preciso do tempo. Eu dependo do tempo, gente. Como que o tempo não... Pera ainda, que negócio é esse, pessoal? Que negócio é esse? Só porque está envolvendo dinheiro, eu vou pedir para ele uma massa acrílica e vou falar para ele, me traz a massa acrílica, mesmo que ela seja mais caro, que eu vou terminar essa dentro de 2 horas. Não, gente, não se trabalha assim. Não se trabalha assim, tá? Não. Negativo, tá? Certo? Negativo, pessoal, não se trabalha assim. Mas vamos lá. Se o produto custa barato, você vai levar 2 dias para terminar. Olha só, ele está me falando se o material for barato, eu vou gastar 2 dias para terminar. Eu não vou falar que eu vou gastar 2 dias nisso aqui, né, gente? Mesmo ele trazendo uma massa acrílica. Gente, olha só. O mesmo processo que eu vou gastar com a PVA aqui, eu vou gastar também com a massa acrílica, pessoal. Não tem diferença. É o mesmo processo, é o mesmo trabalho, independente se a massa acrílica seca mais rápido, gente. Independente. Pintores, meus amigos, de todo o Brasil, vocês sabem o que eu estou falando aqui. Assista esse vídeo. Se eu estiver mentindo, se eu estiver enganado sobre isso, deixa nos comentários, tá? Beleza. Para terminar, vai gastar 2 dias para terminar. E o produto que seja mais caro, você vai, olha só, você vai fazer tudo em 2 horas. E o produto que seja mais caro, você vai gastar 2 horas. Gente, você acha que eu vou falar para o cliente trazer uma massa acrílica e vou falar para ele, doutor, traz uma massa acrílica que eu vou terminar isso aqui em 2 horas. Sabendo que a PVA faz o mesmo processo. Concordam comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? E o produto, então nesse exemplo que eu estou dando aí, ele está dizendo que a massa acrílica nessa situação é a mais barata. Nessa situação, ele está falando que eu estou falando nessa situação, nesse exemplo, que nessa situação toda que eu falei, a massa acrílica saiu mais barata. Vocês sabem que a massa acrílica, gente, ela é mais cara do que a PVA. Ela é mais cara do que a PVA. Mas em termos da mão de obra, para o cliente, para eu entregar esse dentro de 2 horas,
ela está saindo mais barata por motivo do serviço mais rápido. Sabendo que eu posso fazer o mesmo processo com a PVA, o mesmo tempo que eu vou gastar aqui, eu vou gastar com a PVA. E o cara simplesmente está me dizendo que a acrílica saiu mais barata por motivo do processo do serviço andar e ia terminar mais rápido. Eu discordo. E vi me dizer que, pessoal, vi me dizer, eu sendo pintor, que a massa acrílica não precisa lixar, não precisa selar. Aí vai de cliente também, vai de pintor também. Mas vamos colocar o objetivo, vamos colocar o óbvio correto. Precisa sim. Independente se é a massa acrílica ou PVA. A massa acrílica a gente usa para banheiro, a gente usa para cozinha, a gente usa em parte externa. Se você quiser usar dentro da sua casa, você pode usar. Mas aí você vai gastar mais dinheiro porque tua casa está com laje, está coberta, está com telha. Você pode colocar PVA sem problema nenhum, meu amigo. Você não coloca gesso no forro? Você não coloca gesso? Você não coloca o forro de gesso? Por que não usar PVA dentro de casa? A gente sabe aonde utilizar a massa acrílica. E toda massa acrílica ela tem que ser bem aplicada para poder você, quando vir com a lixa, você não sofrer tanto. E a massa acrílica, gente, ela é lixada sim. Ela é selada sim. Certo, gente? Então, é isso aí. Mais uma vez aí, ó, a propaganda aí, ó, do meu amigo aí, ó, tá? Mostrando para vocês aí, ó. Beleza? Pega o número aí, gente, ó. Tá? Beleza? Conseguiram? Então, foi a empresa que abriu as portas para mim, RLR Pinturas, abrange todo local do Rio de Janeiro, toda cidade, todo estado, São Paulo, região de São Paulo, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de explicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fica aqui o meu abraço para todos vocês, meus pintores do Brasil. E para você, meu inscrito, e para você, minha inscrita. Muito obrigado pela atenção. E muito obrigado essa plataforma pela oportunidade.